E aí, meu amigo, como é que está? Passando para te desejar um feliz aniversário, parabenizar por essa data, mas não apenas pela passagem de mais um ano, te parabenizar pela tua trajetória, como profissional, né, como pessoal, né, familiar. É com certeza uma grande satisfação poder conviver contigo. Nós que temos uma história aí que vem de longa data, né, uma história bonita aí, onde tivemos a oportunidade, a grata oportunidade de trabalharmos juntos e sermos discípulos do mesmo mestre, Dr. José Rubens Pilar. Quero te dizer que é uma satisfação. Eu sei que parabenizar também pela tua determinação, teu desprendimento de te dedicar à política. Eu sei que tu poderia ter mais êxito ainda na tua carreira jurídica, tua carreira profissional na área da administração pública federal, mas tu assumiu esse compromisso com coragem, com determinação. Isso requer doação, requer, não é, muita constância, justamente num terrível momento que o nosso país vive. Hoje nós vivemos a era do pragmatismo, a era da conveniência, e falar em ideais, falar em princípio, falar em Deus, pátria, família e liberdade, infelizmente se tornou algo que às vezes incomoda, que às vezes causa espanto, digamos assim, causa uma resistência, causa desconforto. Mas nós não podemos nos omitir. O Dr. Pilar sempre dizia isso. A omissão é um pecado, ainda mais para quem tem o conhecimento e quem sabe o que é certo de se fazer. Então, parabéns para ti, muita saúde, muita paz, muita felicidade junto aos teus amigos, familiares, e continue assim. Não podemos abrir mão do que é certo, do caminho, e fazer, como o Dr. Pilar sempre lutou, por um mundo melhor, uma sociedade melhor, justa e livre. Não podemos abrir mão da nossa liberdade, não só por nós, mas principalmente pelos nossos filhos. Parabéns, fica com Deus, grande abraço. Olá, meu amigo Alexandre Machado, quero te desejar um feliz aniversário, sorte, sucesso, saúde e vida longa. Sei do teu desafio e tua missão do Alegrete. Alexandre Machado, sempre muito dedicado às coisas do Alegrete, como amigo e parceiro de jornada. Quero dizer do orgulho que eu tenho de poder caminhar contigo. Parabéns, meu amigo Alexandre Machado. Nosso desafio para 2026 é um desafio muito grande, mas contigo e com outros patriotas dignos e verdadeiros, tenho certeza que o nosso fardo fica muito mais leve. Um abraço, Alexandre Machado, boa sorte, feliz aniversário. Para mim, é uma grande satisfação tê-lo na nossa equipe. Gostaria de cumprimentar todos os amigos do PL, nessa ocasião que para mim é muito especial, poder cumprimentar o meu irmão, Alexandre Machado, meu grande amigo e um irmão que eu tenho, que a vida me deu. Eu que só tenho uma irmã, e agora tenho um irmão, que é o Alexandre. Esse grande companheiro de muitas lutas no Alegrete, principalmente na esfera política, desde 2020, quando nos conhecemos, e prestou grande apoio à época, na campanha, né, em que eu participei junto com a nossa inesquecível amiga Vânia Guerra, grande memória, e cumprimentar o Alexandre pelo seu aniversário. E o que eu tenho para dizer é que o Alexandre é um excelente profissional naquilo que ele faz, um pai de família formidável, um amigo como poucos. Enfim, fica difícil até que a gente falar assim da figura do Alexandre, mas eu queria desejar a ele toda a felicidade do mundo, muita saúde, paz. Eu tenho certeza que um dia Alexandre Machado vai desempenhar um papel muito relevante como homem público na nossa cidade de Alegrete. Eu tenho certeza disso, que ele é o mais preparado, é a pessoa mais capaz, um sujeito íntegro, honesto. E eu tenho plena convicção que Alexandre vai ser o nosso prefeito muito em breve de Alegrete, porque a nossa cidade merece muito mais, muito mais. Então eu te cumprimento, Alexandre, um abraço carinhoso do seu amigo Castro. Falar sobre o Alexandre Machado foi um divisor de águas referente ao meu trabalho na Prefeitura de Alegrete. Quando ele me convidou para ser diretor-geral da Secretaria de Administração, posso dizer que naquele momento nem eu acreditava que eu teria condições de exercer esse cargo, e ele, com a sua visão completamente de líder, de um visionário e estrategista, escolheu a mim para ser o seu diretor, onde eu pude desenvolver o meu trabalho, pude realmente descobrir a cada dia que eu tinha condições de estar naquele lugar, naquele cargo. E eu posso dizer que hoje, no lugar que eu estou, no lugar que o conhecimento que eu adquiri na minha vida, foi tudo graças
lá atrás, quando ele me escolheu para ser o seu diretor. Eu sou muito grato. Talvez eu tivesse que ter feito esse agradecimento antes, mas tudo tem o tempo de Deus. E hoje eu venho aqui, além de dar os parabéns para ele pelo seu aniversário, dizer que eu sou muito grato por tudo que eu consegui na vida, profissionalmente dentro da prefeitura, graças à sua liderança, à sua visão de administrador, que me fez eu estar no lugar que eu estou hoje. Então, Alexandre, muito obrigado por tudo que me ajudou a crescer dentro do meu trabalho profissional. E dizer que nesse ano de 2026 vamos estar juntos, né, para fazer um estado melhor e resgatar urgentemente o nosso país e essa grande, triste realidade que estamos vivendo. Então, estamos juntos. Parabéns, felicidade, um grande abraço. Eu poderia passar uma tarde inteira falando com o cara. Eu conheci ele há muito tempo atrás. No tempo das vacas magras, como você diz. Eu trabalhava na cooperativa, se eu não me engano. E quando o Alexandre chegou, eu já estava lá. E ele ganhou ele tinha um CC com o saudoso prefeito José Rubens Pilar. E aí ele chegou lá, e aí no meio daquela multidão ali de gente que na época trabalhava em cima do aterro municipal em Alegrete, e ali chegou tranquilo, humilde, um guri novo na época, né, cheio de ideias, e também apavorado com o jeito daquele pessoal trabalhar ali, com a dificuldade daquele pessoal trabalhar ali, tudo em cima daquele aterro ali. E ele, junto com o Eliseu Moraes, eles se organizaram e perguntaram pra gente se a gente não queria formar uma cooperativa na época, né? Que eu me lembro que queriam, parece que tirar o pessoal, né, de cima do aterro lá. E era o ganha-pão do pessoal ali, né? Então queriam tirar aquele pessoal dela. E aí o pessoal apavorado, né? Então ele resolveu juntar o pessoal e fazer uma cooperativa. E fomos fazer a cooperativa na época, eu lembro, a gente tinha um limite de tempo para mandar essa papelama para Porto Alegre, se não me engano. E ele em volta com aquele pessoal ali. E aí eu me lembro que chegou no dia de mandar os papéis pra lá, chegou na hora de assinar ali, era 90% que o pessoal tudo analfabeto, ninguém sabia ler nem escrever. E eu, e agora, Alexandre, o que vamos fazer? Aí o cara pegou ali, vamos ter que ensinar esse pessoal, nem que seja, assinar o nome, né? Como é que nós vamos mandar essa papelama? Aí assinou, pegando na mão ali do um e do outro, né? Ensinou o pessoal ali, pelo menos assinar o nome, né? Para mandar lá essa papelama. E na época montamos a tal cooperativa. Aí ele, eu quero ficar trabalhando com vocês aqui. Aí eu olhava para ele e dizia, Alexandre, o que tu vai fazer aqui no meio disso aqui? Um lugar insalubre, uma barbaridade. E ele, né, não, eu quero ajudar o pessoal aí. Aí eu acabei ficando de presidente da cooperativa na época, ali naquela ata que formamos ali em cima do laço. E eu digo, bom, Alexandre, só o que dá pra te fazer, tu não entende de números? Ele, eu entendo. Bom, então a partir de agora tu é o nosso contador aí. E ali começamos aquela luta. Olha, não era fácil, pessoal. Era todos os dias, eu posso passar dias e dias aqui falando, né? Cada história que tem, todos os dias tinha uma história, né? O Alexandre é uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma pessoa de coração ímpar, sabe? Um cara sensacional. Eu tive o privilégio de ser amigo dele, graças a Deus, sou amigo dele. E a minha mãe, na época, era a nossa cozinheira lá. Eu lembro que na época ela fazia os cafés, e ela adoçava muito aquele café, botava açúcar no café que dava pra... Aí ela perguntava, e aí, maninho, que ela chamava todo mundo de maninho, como é que tá o café? Tá bom, seu Alexandre? Não, tá bom, Daniel. E aí ela saía, ele botava o café na xícara para nós três e ficava doce aí no café, mas tu vê que café danado, né? Eu lembro que na época aprendi a ser disciplinado com ele, a ter disciplina. Muitas vezes ele me cobrava lá no meio do lixo, vamos dizer, né? O cara lá, André, essa barba. Eu digo, Alexandre, no meio do lixo tu vai cobrando a barba. Não, tem que fazer, né? Nós temos que ser exemplo, temos que dar exemplo. Olha, era gente de tudo quanto era gente.
era assim, você não faz ideia, mas respeitavam ele respeitava todo mundo, nunca tivemos problema com ninguém. Os caras até hoje têm um grande apreço por ele, eu tenho, toda a minha família, né, consideração por ele. Um cara, eu poderia, como eu digo, eu poderia passar o dia inteiro falando do Alexandre aqui. Alexandre, eu espero que esse videozinho, simples videozinho, possa chegar no teu coração aí e que tu receba o abraço de mim, de toda a minha família, né? E te desejando um feliz aniversário. Para falar um pouquinho do Alexandre, eu vou fazer um breve relato, vou tentar ser breve, né? Porque é uma história de 25 anos juntos. A gente se conheceu em 2000, o Alexandre ainda era jovem, né? Ele fazia faculdade de Direito e trabalhava na prefeitura, no lixão, como ele dizia. Ia de Kombi trabalhar e tinha cooperativa de catadores de lixo, e eu caí aqui em Alegrete de paraquedas, né? E eu já era formada, né? Eu sou nutricionista, como alguns já sabem, e então a gente se conheceu nesse ano, namoramos. O Alexandre sempre procurou galgar coisas melhores, né, para ele profissionalmente. Depois ele foi diretor da Secretaria de Meio Ambiente, passou a ser secretário depois de governo no governo Dr. Pilar, e logo em seguida eu pedi para ele, né, fazer o concurso, né, incentivei ele também o concurso do Instituto Federal Farroupilha, porque eu também já estava lá trabalhando, tinha passado também e na prefeitura, e ele passou no instituto, e lá ele também teve um cargo já de direção, né, era diretor administrativo, então sempre buscava coisas maiores, né, e junto à família, logo que a gente casou, a gente foi morar junto, né, eu fiquei grávida, eu já tinha minha primeira filha, a Isabela, e eu fiquei grávida e perdi o bebê. E depois passou um ano, engravidei de novo, perdi de novo. E a gente sempre tentando, ele queria muito um filho, né? E aí, por fim, engravidei novamente, pela terceira vez, e nasceu o Humberto, né? O Humberto foi um susto para nós dois, né? Para a família toda, mas hoje ele é o amor das nossas vidas, de todos, né? E o Alexandre muito apegado a ele, de vice-versa, e depois nós procuramos, ele quis casar, o Alexandre quis casar, ele achava que era o certo, até eu casei grávida, na verdade, né, eu estava com o barrigão do Humberto, ele quis casar, e porque o Alexandre é muito religioso, né, e acredita nessa coisa da família, né, da união familiar, e em seguida, que o Humberto já estava uns 4 anos, a gente decidiu ter mais um filho, e aí veio a Gabi, né. Então, hoje nós temos uma família formada, né, por 3 filhos, né, a Isabela, a Gabriela e o Humberto, e estamos há 25, esse ano a gente faz 26 anos juntos, e é isso aí, eu tenho muito orgulho, assim, dessa trajetória dele, né, as crianças já estavam maiores, né, o Alexandre concorreu nesse último pleito, prefeito de Alegrete, e infelizmente não foi eleito, mas eu sei que ele corre atrás daquilo que ele quer, mesmo que eu não seja a favor, muitas vezes, mas de qualquer forma, ele sabe que eu e a nossa família vai estar do lado dele. Então hoje eu quero te parabenizar e quero que tu consiga alcançar todos os teus objetivos, que tu seja muito feliz, né, nessa trajetória que tu traçar, e te dizer o quanto eu te amo, tá? Um beijo. Oi, pai, hoje eu tô aqui para te desejar um feliz aniversário, quero te desejar muitas felicidades, saúde, que seus sonhos sejam realizados, e eu tenho muito orgulho de ti. Te amo, beijo. Eu te amo, meu amor. Meu pai é minha moça, querido.